antes de mais nada, Ricardo, obrigado por ter estado aqui agora, se apresentar aqui comigo dentro dessa live para contar um pouquinho das tuas experiências, todo o teu conhecimento, todo o teu know-how sobre a PNL, né, que traz tantos resultados e tantas pessoas falam bem, né, da PNL, falam os resultados, a transformação de vida. E eu queria que passasse um pouco mais aí para todo o pessoal, para que eles pudessem conhecer também como funciona a PNL, o que é a PNL. Mas antes de mais nada, eu queria que você se apresentasse para o pessoal conhecer aí, que às vezes tem pessoas do meu Instagram que não te conhecem ainda bem. Então, conta aí, quem que é o Ricardo? Tá, joia, muito obrigado, um prazer estar falando contigo. E curiosamente, né, eu tô aqui em Pato Branco também. A gente ainda não se conhece pessoalmente, mas um tempinho atrás, né, olhando o teu próprio Instagram, eu vi ali que a gente tinha quase 40 pessoas de amigos em comum. Olha que curioso. Tanto vindo desse mundo da terapia, né, quanto a maioria delas pessoas que já participaram do nosso treinamento e que provavelmente já foram seus pacientes. Então, é legal isso, né? Como esses mundos, eles se conectam e tão próximos, andam ali de mão dada. Mas vamos lá. Assim como você, eu também sou fisioterapeuta por formação, né? E talvez ali naquela nossa formação fica aquela sensação de que, puxa vida, o que mais aqui disso tudo que eu aprendi, da anatomia, da fisiologia, o que mais está por trás, né, do aparecimento desses sintomas, desses sinais nas pessoas? E aí a minha busca primeiro foi pela ergonomia, que foi onde eu me especializei, né? Então me especializei em ergonomia e fisioterapia do trabalho. Mas depois eu mudei muito de área, né? Justamente fazendo um treinamento de inteligência emocional, aí sim eu parti totalmente para o viés da programação neurolinguística, aonde isso é um padrão, né, no mundo, um treinamento chamado Practitioner. Então fiz a formação em Practitioner, que são lá 8, 9 dias de formação, depois repeti mais uma vez, só que aí vendado, né? Não sei se você sabia, existe a possibilidade de se fazer esse curso daí vendado, aí eu fiz vendado. Nossa. Depois fiz formação em coach e hoje trabalho com parte comportamental, né? Dentro dos treinamentos e tudo mais. E por fim fiz a formação em análise corporal, que é algo que também está bem em alta, muita gente falando aí, e que me ajudou extremamente nesse mundo da parte comportamental também, entender, né, toda a questão dos traços de caráter, né, o que está por trás disso, algo bastante individualizado. E essa última, né, diz bem com relação ao analista, né, observar o paciente, analisar ele já desde a chegada, tendo essa Sim. Base, né? Porque e é eu muito curioso porque muitas vezes, na parte da análise corporal, pelo menos, às vezes a pessoa me traz uma informação e é como se dentro de mim eu respondesse assim, eu sei, eu tô vendo isso por fora de você, né? Então ela me traz um comportamento, alguma coisa, e é como se eu dissesse, eu tô conseguindo enxergar. Ou que ela não está vendo aquilo que ela está demonstrando no corpo. Porque às vezes o que a pessoa fala, às vezes não é necessariamente como o corpo demonstra. É isso que eu bato bastante na tecla, às vezes, para os alunos, que observar o paciente como ele chega, como ele se reporta, como ele vai dar aquela informação inicial, ele tem muito a ver também com o contexto de rapport. Então, quando você observa ele na chegada, depois você vai falar um pouquinho mais, mas quando observa ele na chegada, você também tem que se conectar com esse paciente, não só da análise desse paciente, né, de analisar todo o corporal dele, a expressão facial e tudo mais, mas também se conectar com esse paciente para que ele possa receber a terapia de uma maneira mais adequada, mais efetiva naquele momento e possa sair com o resultado, porque se o paciente não se conecta, ele não fica presente ali na sessão e o resultado não aflora. Então, por isso que é importante entender também esses princípios da PNL para você poder trazer um resultado muito mais eficiente desde o começo. Mas deixa eu me apresentar também, porque tem pessoas chegando aí do teu Instagram. Então, vou falar aqui, para quem não me conhece aí do Instagram do Ricardo, meu nome é Ivan Bonaldo, eu sou fisioterapeuta de origem, mas já há 12 anos, 13 anos para cá, venho estudando a relação das emoções com os sintomas físicos
porque começamos a perceber que muitos dos sintomas vêm desse comportamento do paciente, vêm das reações, das situações traumáticas que acabam sendo vividas, e aí se torna importante a gente analisar esse grupo de informações, não só o físico, mas também os traços emocionais, para entender o porquê que aquele sintoma está aparecendo, porquê que aquela disfunção está sendo formada ali naquele paciente, para daí trabalhar o paciente como um todo. E já há 4 anos, com o curso Origens, eu venho divulgando essas ferramentas, essas informações, para mais e mais profissionais da área da saúde que possam querer buscar mais conhecimento e essa origem emocional dos sintomas. Mas vamos partir, então, da PNL, né, Ricardo? Vamos falar um pouquinho mais de o que é a PNL. Conta aí para o pessoal que não conhece aí, o que é essa sigla, o que ela tem a dizer. Ontem mesmo, né, quando você fez a divulgação e você bem colocou ali um pouco da história de Bandler e o Grindler, que lá na década de 70 começaram a pensar num modelo, né, num modelo e que ainda ele não existia, de talvez chegar numa excelência de comunicação a fim de obter um resultado desejado, né? Fazendo assim um apanhado bem direto, a PNL pode ser entendida exatamente como isso. E para quem não conhece, nos nossos cursos, nas formações, como é que a gente inicia isso? Né? A gente diz assim, você imagina que eu tenho um computador aqui no Brasil e eu tenho um computador lá no Japão. E aqui no Brasil, eu vou ali no teclado e digito a tecla Z, por exemplo. Né? É uma informação que eu estou dando. Aí na tela do meu computador vai aparecer o quê? A letra Z. Será que se eu fizer isso lá no Japão, vai acontecer a mesma coisa? Eu aperto a tecla Z no computador, no teclado, e na tela aparece a letra Z. Ou seja, inserir uma informação a fim de obter um resultado, que é aparecer a letra Z. Ok, acontece exatamente isso no computador de Japão. E esses caras, provavelmente, né, eles lá atrás, eles pensaram, será que se eu fizer isso com as pessoas, o resultado também vai ser igual? Eu inserindo uma informação, eu te dando uma informação, eu vou obter provavelmente o mesmo resultado? Nascia, então, né, o que a gente conhece hoje pela programação neurolinguística, né, que é uma maneira um padrão de comunicação que eu tenho a oferecer, a me comunicar, a fim de eliciar na pessoa ou nas pessoas um estado interno, algum tipo de aquilo que eu desejo, né, eliciar nas pessoas. Falando assim parece muito simples, né? Porque uma das coisas a gente até já iniciou fazendo aqui, que você bem citou, que é o rapport. O que é o rapport? Rapport é eu buscar compreender o outro, buscar compreender como provavelmente o Ivan funciona, para que eu aproxime a minha comunicação da dele e essa pessoa ela tenha uma aceitação muito maior daquilo que eu vou falar, daquilo que eu vou propor, daquilo que eu vou fazer com ela, né? Então, eu aproximo os nossos mapas, dentro da PNL a gente chama de mapa. O Ivan tem um mapa, o Ricardo tem outro mapa, e cada um é extremamente individual nesse sentido, né? A fim de, então, eu aproximar isso e a nossa comunicação ela ser o máximo assertiva possível. Perfeito, perfeito. E aí, por isso que a gente fala que é tão importante ter essa conexão, porque de nada adianta o paciente chegar e o terapeuta está emburrado, né? Porque daí você não está conectado nesse rapport do mapa do paciente, né? Ou que o paciente chega emburrado e você fica emburrado junto. Daí você mais desorganiza essa conexão, porque o rapport vem do francês, que é estar em relação a, né, se relacionar a outra pessoa, né? Então, por isso que essa conexão com a outra pessoa, às vezes, não fixa quando você não está presente também. E eu falo para os alunos, eu não sei se tem um pouco essa base também do que você fala, que não estar presente é não estar conectado, é não ter esse rapport. Então, às vezes, muitos terapeutas acabam falando que ficam voando, né, preocupados com outras coisas, lembrando do paciente anterior, ou que deixou em casa porque a filha está em casa com um tal problema, ou que estou vivendo alguma situação, ou antes de eu chegar para a clínica, bati o carro, e aí eu fico pensando em como que eu vou arrumar o carro, ao invés de estar ali presente no paciente. Então, por isso, às vezes, o foco é extremamente importante para que a gente conduza esse rapport da melhor maneira possível, né? E
Tem dicas de como relacionar-se com essas pessoas, com o paciente, né? Produzindo esse rapport, Ricardo? Tem sim, tanto na formação, né, na PNL, até mesmo no coach. Provavelmente existem muito, o pessoal que está nos assistindo e que tem essa formação de coach, existe um exercício que a gente faz, que é justamente isso, né? Essa audição muito mais atenta que você tem, né, para a pessoa que você está atendendo e essa conexão que você consegue estabelecer, né? Então, o rapport é exatamente isso, é você aproximar esses mapas, né? Dentro da PNL a gente chama lá, mapa não é território, daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais disso. Então, estabelecer essa conexão assertiva com a pessoa. Dentro desses exercícios, não significa você imitar a pessoa, porque muita gente confunde, né? Porque, então quer dizer, eu preciso me comportar de uma maneira muito parecida com a do Ivan. E aí eu vou imitá-lo, né? Maneira verbal, não verbal. Só que muitas vezes acontece o quê? A pessoa ela percebe. Ou seja, essa comunicação, esse rapport, ele precisa ser sutil e elegante. É esse o grande aprendizado, né, que a gente tem para entender como eu vou entrar, como eu vou me aproximar do mapa do Ivan para conversar com ele, tá? E aí eu vou modelar. Uma das pressuposições, né, uma das bases da programação neurolinguística é justamente a modelagem. É o quê? É você entender um modelo mental a fim de modelar e chegar também à excelência. É eu ver tudo que o Ivan consegue fazer de bom, de positivo, é eu ver tudo que o Mark Zuckerberg faz de bom, de positivo, Bill Gates, enfim, qualquer pessoa que eu deseje modelar, né, o comportamento dela, as ações dela, e aí a PNL me dá ferramentas a fim de que eu consiga fazer isso e consiga chegar num resultado que seja uma excelência para mim, né? Desde, no caso de um paciente, a gente falando sobre a melhora, a cura e por aí vai, né, dele, ou até mesmo numa comunicação, porque para nós, né, dentro da PNL, a gente trabalha muito questões profissionais. Então, é a pessoa chegando, levantando a mão, dizendo assim, olha, eu não me entendo com o meu chefe. Eu não entendo aquele funcionário lá que está lá. E aí a gente mostra todas essas ferramentas para a pessoa entender. Eu sou um ser humano único e singular, tenho um mapa, ele tem outro. Como eu faço para aproximar isso? Perfeito, perfeito. E isso me veio duas questões na cabeça agora para a gente conversar, que primeiro, eu estava lendo sobre a PNL, a formação, e eles falam bastante desse princípio de modelagem mesmo que os autores, né, quem promoveu a PNL, fez de outros profissionais da área da saúde. Então, de certa forma, eles também modelaram algumas pessoas para ver o que elas faziam de melhor para conseguir empregar ali no seu resultado da técnica em si, né? Então, eu vou ver o que o Newton Erickson está fazendo, eu vou ver o que fulano de tal está fazendo e está dando resultado e como que eu vou usar aquelas informações que ele está usando para modelar o meu projeto, né? A minha forma de atender. E isso é muito o que a gente faz hoje em dia, né? Se fala muito de mentores, né? Então, tem um mentor, tem uma pessoa que já passou por tudo aquilo que eu almejo passar, né? Então, já fez aquelas formações que eu gosto, fez aquelas técnicas que eu gosto, ou trabalha com aquela área. O Ricardo trabalha com PNL, é uma coisa que eu quero entender, eu quero compreender, então eu vou modelar o Ricardo para saber como ele faz, como ele age, como ele vive o dia a dia dele, né? Um tempo atrás, eu ouvia, não sei se você já ouviu falar do Gabriel Goff, que ele era um especialista no contexto emocional também, né? Ele veio de outras bases, né? Ele jogava poker antigamente, jogava jogos de computador também antigamente, e quando ele começou a jogar poker, ele começou a ver que cada vez que ele passava de nível, ficava mais difícil, né? Ficava mais difícil ganhar dos adversários porque eles tinham outro nível de capacidade. Eles tinham um equilíbrio emocional. Ele, jovem, às vezes não tinha o equilíbrio emocional para ganhar no poker de outras pessoas que tinham uma mentalidade já mais tranquila, mais serena, de pensar antes de jogar e tudo mais. E aí ele começou a fazer o quê? Modelar essas pessoas que jogavam em grande escala. O que ele foi fazer? O que eles fazem que eles têm um equilíbrio emocional para, na hora do jogo, eles saberem qual a jogada que eles têm que jogar.
Daí ele começou a ver que eles faziam yoga, que eles faziam meditação, que eles cuidavam das emoções, que eles tinham um equilíbrio de vida melhor, né, do que ele, que vinha já como adolescente ali, subindo nesse mundo do poker. Foi aí que ele começou a entender um pouquinho mais esse contexto comportamental, estudar um pouco mais isso e trazendo um curso de inteligência emocional também. E ele fala essa base, né, que a gente tem que, às vezes, modelar aquela pessoa que a gente vê como uma idealização. Claro que talvez a gente não vai ser igual a outra pessoa, a gente é único, né? A gente tem nossas bases, mas ver o que faz sentido dentro daquela ação daquela pessoa para eu poder seguir um caminho. Então, por isso que surgem os mentores, né? Se eu gosto de fulano tal, eu vou seguir agora no Instagram. Então, hoje tem mais facilidade, porque hoje a gente pode ver um pouco mais a vida das pessoas. Antes tinha que ver no livro, por exemplo, num artigo científico. Hoje não podia seguir aquela pessoa do mundo online. Hoje se tornou um pouco mais fácil isso. E isso é uma das bases também da PNL, né? Essa modelagem que você falou. Perfeito. É claro, né, que o Ricardo, quando atender alguém, o Ivan, quando atender alguém, ele não vai procurar ser igual àquela pessoa e por aí vai. Por quê? Você já tem uma maneira toda própria de falar, a tua comunicação verbal e não verbal, ela já está estabelecida. É claro que você pode o quê? Flexibilizar. Se você nota um paciente chegando com uma energia determinada, né, o rapport é você aproximar isso e, opa, então tá bom, vamos na mesma energia ali para talvez essa pessoa baixar a barreira, né? Ela chega com o muro muito alto, a gente fala isso muitas vezes, a pessoa chega com o muro lá em cima, e aí você mostra, olha, eu não tô aqui para te testar, né? Pelo contrário, eu tô aqui para lhe ajudar. Claro que você não precisa nem falar essa frase, mas todo o teu gestual, todo o resto que você faz vai demonstrar isso para a pessoa, e ela automaticamente ela vai eliciar esse estado interno de que, olha, eu não sei o que acontece, mas eu confio muito em você. E às vezes ela verbaliza isso, né? Nossa, você me passa uma sensação, uma paz, alguma coisa desse tipo, e é nesse momento que ela permite daí, né, tudo o que aconteça. Quando a gente fala sobre isso, sobre diferentes tipos de pessoas, existe uma pressuposição básica da PNL que diz: mapa não é território. Para quem não está no meio, né, é um pouco estranho, né, mas o que é mapa? O que é território? Mapa é o conjunto de crenças que uma pessoa tem, conjunto de valores, daquilo que ela teve como formação lá atrás, a percepção dela do mundo. Isso é o mapa da pessoa. E eu tenho meu mapa próprio, que é como eu entendo as coisas, eu entendo o mundo. Claro, é muito mais difícil quando na nossa frente tem aquela pessoa que você identifica muito rápido, e a gente até brinca que parece que tem a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, né? Eu cresci assim, vou ser sempre assim. E aí você, opa, com essa pessoa talvez seja um pouco mais difícil. O mapa dela parece que as crenças que essa pessoa tem estão ali concretadas, né? Então acessar as verdades da pessoa muitas vezes é um pouco mais desafiador. E território é aquilo que é aquilo que você não tem uma discussão, tá? E nas formações a gente muitas vezes dá exemplo, né? Ó, por exemplo, eu tenho aqui o que para nós talvez seja óbvio, né? Então você pergunta assim, o que é isso? E a pessoa diz, ué, é óbvio, é um apagador com uma canetinha. Né? É óbvio para quem? Primeira pergunta. Por quê? Porque eu já tive a informação de que isso aqui é um apagador com uma canetinha. Né? Um dia eu frequentei a escola e a gente questiona, será que se eu for lá numa aldeia indígena e perguntar o que é isso, talvez venham as mais diversas respostas em relação a isso. E aí você começa a aplicar para tudo na vida isso. Ou seja, será que eu estou me comunicando da forma mais assertiva possível com as pessoas? Será que elas estão compreendendo aquilo que eu quero dizer? Ou eu estou me comunicando apenas do meu jeito, né? E só do meu jeito? Então, esse é talvez o grande trunfo aí dentro da PNL, é você entender que as pessoas são diferentes, cada indivíduo ele é único e singular, né? E você compreender a forma com que você se comunica, verbal, não verbalmente, aproximando o teu mapa da outra pessoa, você vai ter ganhos. Perfeito. E essa clareza é uma coisa importante para todo terapeuta que também quer se divulgar, né?
Porque quando a gente vai se divulgar para o paciente, nem sempre ele entende a nomenclatura científica, às vezes as informações que é diferente escrever um artigo científico e escrever uma postagem para que o paciente possa entender o que você faça, o que você faz, como você trabalha, como que você exerce a tua profissão. Então, ser um pouco mais claro é sempre importante para que a gente possa ser entendido. Às vezes a gente fala por código, né? Tem pessoas que às vezes já estão o dia inteiro pensando sobre um assunto, eu falo até no casamento, né? Você está o dia inteiro processando uma informação, e daí você chega em casa, não sei o quê, né? Daí você fala alguma coisa, você nem explicou o contexto da história e já quer que outra pessoa responda na lata aquilo que você já está pensando e idealizando em resposta. Então, se a gente não é claro com a informação, também dificulta esse diálogo, né, com as outras pessoas e o entendimento, e principalmente na terapia, ali na hora da sessão. Eu comentando com alguns profissionais esse tempo atrás, existem algumas técnicas que às vezes falam assim por código com o paciente. É porque eles imaginam que o inconsciente do paciente já sabe a informação. Daí, como eles já acham que o inconsciente já sabe a informação, ele já fala, entendeu, né? Racionalmente eu não entendi nada, né? Diz que o meu inconsciente sabe, mas racionalmente eu não entendi. Então, às vezes, sai da sessão sem entender bolhufas o que aconteceu na sessão e o terapeuta ali fica achando que fez um grande resultado, mas, às vezes, aquela informação não chegou para o consciente, para o racional, para que integre aquele conhecimento e faz com que aquele resultado saia mais expressivo dentro daquela sessão. Às vezes o paciente até internamente pode ter modificado alguma coisa, porque talvez o inconsciente até modificou alguma coisa. Só que ele não vai voltar na próxima sessão porque aquilo não agregou para ele, né? Porque racionalmente ele não fez sentido nada. Então, às vezes é importante. Até, né? Exatamente. Sem entender o que estava acontecendo. Quem está assistindo aí, vamos dando ok aí, como é que está indo? Vai falando aí se está fazendo sentido, se estão gostando dessas informações. Se quiserem fazendo perguntas, fiquem à vontade também para fazer perguntas aí para o Ricardo. Vão me dando um feedback aí, se vocês estão conseguindo compreender essas relações aí da PNL. E uma coisa interessante que você falou também é o que está por trás da crença do paciente, né? Você falou que, às vezes, o que eu tenho como crença não necessariamente é a crença do paciente, falando exatamente desse canetão. Então, às vezes, a gente tem as nossas formações, a nossa base, a nossa história familiar, que tem uma cultura de uma certa forma, e eu falo bastante com os pacientes quando tem um encontro de casais, né? Então, o homem, ele veio de uma cultura familiar, a mulher veio de outra cultura familiar, e daí eles se encontram, e aí um acha que já sabe como o outro funciona pelas experiências dele, e aí vira uma bagunça esse começo do casamento até se acertar. Isso tem um pouco a ver com o casamento e com o relacionamento também na profissão, né? Sim, tem até uma história rápida que aconteceu, né, com a minha tia, que quando ela casou, o meu tio, no caso, nos primeiros dias de casamento, foi lá e viu, comprou 2 pães, ela não comeu o pão dela na hora, e ele foi lá e cortou metade. Cortou metade e comeu. E lá atrás, com as ferramentas que ela tinha, né, há décadas atrás, ela ficou muito, muito chateada. Ficou dias sem falar com ele. E ele falava assim, hoje ele fala, né, eu não sabia o que estava acontecendo. Ela ficou 10 dias assim, emburrada, em silêncio. Por quê? Porque na casa dela, o teu pão é o teu pão. E na casa dele, onde tinham 8 irmãos, não existia isso, né? A divisão do alimento era muito rica. Ou seja, as experiências, como você falou, que uma pessoa passou, são muito diferentes, às vezes, das experiências que uma outra pessoa teve, né? Talvez eu digo que isso é uma das coisas que hoje em dia mais me ajuda a justamente entrar num rapport com a pessoa, a entender como ela funciona, que é essa estrutura de fato, significado, emoção, crença e comportamento. A gente sempre utiliza uma figura de um iceberg para mostrar isso, porque a parte de cima do iceberg, aquela que está aparecendo, é o que a gente chama de consciente. E ali acontecem fatos. Talvez o Ivan, lá quando era pequeno, né, teve um dia de Natal e que ele ganhou uma bicicletinha do pai, uma bicicletinha da mamãe. E aí, nesse dia estava chovendo, Ivan. Nesse dia estava chovendo e o pai do Ivan, a mamãe do Ivan, falou bem assim, mas filho, quer saber? Não tem problema. Não tem problema. Vai lá
anda com a tua bicicletinha nova, o pai vai pegar a câmera aqui, vai filmar você, isso aí, vai lá, e o Ivan foi, sujou todas as costas. Talvez esse fato você gravou para o resto da sua vida. Por quê? Tinha emoção envolvida. Nossa, era Natal, eu ganhei a minha primeira bicicletinha, o meu pai e a minha mãe ali me olhando andar de bicicleta, e isso é importante para a criança, né? Quando a criança fala, pai, olha eu, né? E aconteceu isso e foi uma emoção assim que significa para você o quê? Felicidade, talvez. E aí hoje você tem o quê? Uma crença de que talvez a chuva seja positiva. Porque quando choveu naquele Natal, você foi muito feliz. E todos os teus comportamentos, o teu sistema entendeu que quando chove, nossa, de alguma forma eu fico feliz, sabe? Eu fico animado, o meu dia rende, tudo acontece de uma forma tão gostosa. Agora tem uma outra história, talvez a minha, a do Ricardo, que lá atrás também ganhou uma bicicletinha no Natal e estava chovendo. Só que o meu pai e a minha mamãe chegaram para mim e falaram assim, filho, você viu que está chovendo? Você não vai poder andar, senão você vai se molhar, senão você vai, né, pegar chuva, senão você vai ficar doente. Olha só, já colocando uma crença, né, da impossibilitadora na criança. E aí eu olho e falo, puxa, que coisa. E qual será o meu significado para a chuva? Talvez eu olhe para a chuva daquele momento em diante dizendo chuva é inimiga. Ela não me permite ser feliz. E aí todos os meus comportamentos daquele momento em diante sejam negativos. Eu não funcione tão bem quanto eu deveria funcionar. E aí na minha vida, eu tô lá, começa a chover, eu já de manhã falo, putz, que dia terrível, né? Você viu que tá chovendo? Ah, o trânsito fica horrível, as pessoas não entram na minha loja. Olha, eu odeio o dia de chuva. Enquanto que o Ivan, ele tem um outro significado. E aí você pergunta, né? Vocês não concordam que é o mesmo fato? Chuva. E isso vale para todo quanto é tipo de informação ou estrutura da nossa vida. Desde um acidente de carro, desde a separação de um pai, de uma mãe, né? Por quê? Nós não sabemos qual o significado que a pessoa vai dar, né? E a PNL entra exatamente nesse meio, para entender como a pessoa deu esse significado e oferecer ferramentas para talvez significar. Entendeu a história da chuva? Ficou bem, né, direta aí. Sim, perfeito. Bem clara essa informação. E é uma coisa que a gente associa muito com o hoje, né? Com a vivência do hoje, com como os pais estão transmitindo o que está acontecendo no mundo para as crianças. Às vezes você vê criança de 3 anos de idade assistindo televisão com os pais, ouvindo toda aquela barbaridade, toda morte, né? E aquelas crianças não estão preparadas o suficiente para saber lidar com isso. Elas não entendem, elas não conseguem conectar essas informações, nem sabem direito o que é morte, só que gera um pavor, né? O pai e a mãe estão apavorados, o pai e a mãe estão tensos, e como que vão ficar essas crianças futuramente? Com essa informação ficando encalacrada dentro delas, né? Enraizando, né? É como se cimentasse uma informação que o mundo é um problema. Que tudo tem que ser delicado, tudo tem que tomar cuidado, porque tudo, né? Então tem que ficar em casa, tem problemas para todo lado. E aí, quando os pais, às vezes, não percebem isso, eu acredito que muitas crianças vão estar futuramente nesse pessimismo, nesses medos constantes o tempo inteiro. Enquanto os pais, que geralmente têm um pouco mais esse senso de que até que ponto meu filho precisa ouvir essas coisas, até que ponto meu filho precisa saber essas coisas. Uma coisa é cautela, outra coisa é o medo, né? Porque quando se impõe o medo para a criança, aí parece que talvez bagunce um pouco mais. Não sei se você vê isso. Nossa, vejo com muita cristalino isso acontecendo na minha frente. Por quê, né? Como eu disse, a gente utiliza aquela figura do iceberg e o que está fora é provavelmente ali uns 5%, né? Quem diz isso, quem traz isso, inclusive, é o próprio Daniel Goleman, que é o pai da programação neurolinguística, no livro dele, Programação Neurolinguística. Ou seja, muitas vezes a gente está conversando com esse 5%, que é o consciente que está ali em cima.
E isso é muito pouco, é pouquíssimo. Por quê? A tua reação, o teu comportamento em relação a algum fato, muito provavelmente ele está naqueles 95%, naquele gigante lá embaixo, que é o que te move, né? Para você poder fazer o que faz, reagir da forma com que você reage, tá? Então, uma criança que está vendo informações em relação a isso, né? Qual será o significado provável que ela dê? O mundo é perigoso. Eu não posso ir para a vida, tá? Isso aqui de uma forma só, assim, né? Talvez o significado de algumas crianças, não estou falando que todas vão significar desse jeito, mas o significado provável de muitas delas talvez seja isso. O mundo é nocivo para mim. Será que eu posso ir para o mundo? Em atendimentos, Ivan, essa estrutura eu utilizo quase que 100% do tempo, né? De fato, significado, emoção e por aí vai. Mesmo dentro das análises corporais, isso entra muito forte. Por quê? Porque o nosso sistema como um todo, ele vai responder de uma forma muito mais forte do que aquilo que a gente quer. Se fosse o contrário, seria muito fácil. Você conversa com o seu racional, explica um sintoma, um sinal que está te acontecendo e diz assim, racional, me ajuda aí. Diminui essa minha dor nas costas, vai? Que eu sei que você faz parte do sistema, o racional. Só que isso está onde? Está gravado, está imprintado nesses 95% que é nosso inconsciente, nesse gigante que está comandando a nossa vida para muita coisa automática que a gente faz. Desde o jeito que você anda, do jeito que você fala, da forma com que você escova os dentes e todo o tipo de comportamento ou reação que você possa ter está nesses 95%. Né? Então, quando a gente consegue acessar isso, você entende de uma forma muito mais clara como que a pessoa funciona, por que ela reage do jeito que ela reage e talvez, e é nesse momento que entra até a parte terapêutica da PNL, que a pessoa levantar a mão e falar, eu tenho alguns comportamentos que me incomodam, então eu quero acessar isso de forma consciente, né, para que esses comportamentos eles parem de acontecer. Por quê? Porque isso está me atrapalhando. O primeiro practitioner que eu fiz, para você ter ideia, foi a última vez que eu tive dor de garganta. E é impressionante na formação. O practitioner, gente, para quem não sabe, né, é o modelo mundial de formação de programação neurolinguística. Então, o mundo todo utiliza esse modelo. E é incrível como lá dentro começa a aparecer, né, sinais. Dor de garganta, dor de cabeça, então, assim, é uma leva de pessoas. Por quê? Porque a gente está mexendo nessa caixinha, né? Está fuçando lá dentro e começa a aparecer tudo isso. Começa a aparecer o que dentro da PNL a gente chama de comportamento. É o meu sistema entendendo, opa, mexeu aqui, eu preciso dar um comportamento. Já que a gente faz essa estrutura, provavelmente na nossa primeira infância. Ou seja, o Ricardo, o Ivan, uma pessoa adulta que está ali e, por exemplo, vê um acidente de carro. Você não precisa dar mais significado, entender qual a emoção que vai vir por um acidente de carro, qual a crença que você tem, se ela é positiva, negativa, possibilitadora ou não para o acidente de carro. Quando a gente já tem essa estrutura formada, acontece o fato, acidente de carro, e automaticamente me vem o quê? O meu comportamento. Eu não, hoje em dia, um adulto não vê um acidente de carro e fica ali, puxa, será que isso foi bom? Foi ruim? Eu não conheço isso. A gente já conhece, porque um dia nós já demos um significado. E para tudo isso na nossa vida, né? Desde eu olhar uma pessoa, como por exemplo, estou olhando aqui o Ivan, e eu faço um scanner bem rápido, meu inconsciente olha ele bem rápido. Muitas vezes eu vou lá e faço assim, ó, pum, o Ivan é um mala. No meu sistema, o Ivan representa um cara chato. Por quê? O meu filtro mental, ele generaliza para fatos que já aconteceram na minha vida e talvez alguém que tenha um rosto parecido com o seu, uma forma parecida de falar com a sua, um dia me fez algo que eu não gostei, me fez algo que me deixou triste. Automaticamente eu generalizo essa informação e já concluo. Esse cara é chato. Esse cara é um mala. Tenho certeza, gente, que isso já aconteceu com todo mundo. Entra um funcionário novo na empresa, o cara olha, dá aquela escaneada assim em meio segundo, fala, essa pessoa, não fui com a cara dela.
o santo não bateu. E a gente explica essa estrutura justamente para derrubar, né, esse muro e fazer a pessoa entender que pode ser de uma forma diferente. Perfeito. E essa associação pode ser por diferentes contextos, né? Seja pelo tom de voz que a pessoa tem, seja pela fisionomia, o nome, às vezes a pessoa pode linkar o nome a outra pessoa da vida dela, né? Já teve várias histórias que eu já ouvi sobre essa conotação, né? De você juntar esse conhecimento, essa informação e trazer essa base e replicar com aquela pessoa atitudes que você tinha com a outra pessoa, sendo que aquela pessoa nem deve nada, né? Você só está replicando a informação. Mesmo. E uma coisa interessante que você falou é essa questão de crianças, né? Que pela base, elas não estão entendendo realmente, elas não têm conexão das informações, elas não estão conseguindo captar todo o conhecimento do que se está vivendo ali naquele momento. E quando não é explicado direito, não é dado o suporte, a gente fica naquele ponto de interrogação, tentando decifrar o que está passando pelas atitudes do pai e da mãe. Eu vejo o pai chegando brabo, sapateando, né, batendo o pé no chão, eu vejo a mãe triste ali, escorrendo uma lágrima, e eu não estou entendendo o que está acontecendo. Então, se aqueles adultos que deveriam me proteger não estão bem, ou tão tensos, ou aconteceu, mesmo um velório, né, faleceu meu avô, e minha mãe chorava intensamente naquele momento, mas eu não estou entendendo o que é velório, eu não estou entendendo o que é morte, só estou vendo minha mãe chorando. E isso talvez faça com que eu fique nesse alerta de preocupação com a mãe, de tensão com a mãe. E aqui a gente fala bastante na origem emocional dos sintomas que nós, como terapeutas, geralmente viemos para cuidar dos outros. E se nós viemos para cuidar dos outros, é porque em algum momento da nossa história, seja da infância, seja lá na gestação, ou algo do transgeracional, trouxe uma missão de vida para a gente. Trouxe uma necessidade, como diz a Dani, uma aluna minha, que ele tem um para quê. Então, eu sou fisioterapeuta para algo. Tem um para quê que eu vim. Se eu sou engenheiro, tem um para quê eu vim. Se eu sou analista de sistemas, tem um para quê eu ser um analista de sistemas. Porque dentro do meu comportamento, eu sempre fui isso. Eu sempre fui cuidadoso com os outros. Eu sempre fui analista do sistema que está acontecendo, porque a análise do sistema nada mais é que analisar o sistema familiar. Eu estou analisando o sistema familiar porque as informações não estão chegando. O analista de sistema ele vai analisar o sistema e as informações do ambiente. Então eu vou lá no computador analisar os sistemas, decodificar o que está acontecendo dentro do computador. Porque ele não conseguia decodificar o que o pai representava, o que a mãe agia. Não tinha uma decodificação precisa das emoções, das informações naquele momento. Então, é como se nós sempre fomos assim, só colocamos agora um nome para isso, que é a profissão. Mas eu sempre, de alguma forma, fui um terapeuta cuidador dos outros. Ou que ajudava a minha avó, ajudava a minha irmã, ou ajudava a minha mãe. Eu queria cuidar. Desde criança eu tinha que ser adulto para dar suporte aos outros. E hoje eu sou terapeuta para dar suporte aos outros. E é isso que esse entendimento de nós nos entendermos por que agimos da forma como que agimos, que eu vi ali, eu tenho um livro também, PNL para a Saúde, né, que ele mostrava exatamente esse contexto. Uma das bases é, quem sou eu? Para eu me reconhecer antes de reconhecer o outro. Porque se nem eu não me reconheço, como é que eu vou reconhecer que o outro também tem uma forma de ser, também teve vivências na história de vida dele, também teve experiências na família que faz a outra pessoa ser do jeito que ela é. Porque se eu não me reconheço, eu vou julgar a outra pessoa. Porque eu também erro, eu também tomo atitudes erradas, eu também faço coisas que às vezes me arrependo. Por que a outra pessoa também não pode se arrepender ou fazer coisas erradas também? E tudo vem daquele comportamento, como você contou a história da tua tia, do teu tio antes, né? Às vezes vem com uma história ali familiar, e é isso que eu tento passar para os pacientes, e por isso que dentro do curso Origem a gente fala sobre o transgeracional. Porque se eu não entendo que meu pai, ele era do jeito que era, porque ele teve uma história e fez com que ele fosse assim. Não, é frequente acontecer assim, meu pai foi extremamente julgado na vida dele. O paciente vem, é seguido isso, né?
paciente vem, o pai foi extremamente julgado na vida dele. O que ele vai fazer com o filho? Cobrar. Ele vai cobrar para não ser julgado como eu fui. Só que daí o filho fica o quê? Com raiva do pai, porque o pai me julga o tempo inteiro. Só que às vezes a intenção do pai não é negativa, como é um outro princípio, né, da PNL, né? Você olhar como tudo um princípio positivo. Talvez a intenção da outra pessoa não seja negativa, de me fazer mal, de me botar para baixo, de me causar um problema na minha vida. Mas às vezes simplesmente o pensamento do meu pai é que se eu ensino a ele a fazer tudo certo, ele não vai quebrar a cara como eu quebrei na minha vida. Exato. E essa parte do julgamento é muito interessante, né, para nós terapeutas, porque tem um momento da nossa carreira, da nossa profissão, e que é como se fosse uma passagem, onde você, de certa forma, aprende a não julgar mais. Ou seja, independente do que a pessoa te traga, ela pode sentar na sua frente e falar: eu matei uma pessoa, você vai ter que ajudar ela do ponto de vista terapêutico, independente do que ela te traga, né? Então, isso é muito interessante, quando a gente chega nesse nível, né, do não julgamento, é bem legal. Uma das coisas que você falou, ele traz, isso é uma das pressuposições da PNL. Todo comportamento tem uma intenção positiva por trás. Dentro da formação, isso aqui dá muito pano para manga. Por quê? As pessoas falam: nossa, mas todo comportamento? Sim, todo comportamento. Por isso que a gente acaba ficando, às vezes, 40 minutos, 1 hora, falando só sobre esse item, para que todos entendam exatamente o que é isso, né? Todo comportamento tem uma intenção positiva. Na hora que você fala, parece algo muito simplista. Então, eu pego o exemplo lá que eu tive, por exemplo, dor de garganta, enquanto fazia. Ou seja, aí me perguntam: qual a intenção positiva dessa dor de garganta? Por que o teu sistema está te entregando isso nesse momento, né? E aí você começa a entender que lá atrás ele entendeu que essa era uma forma de você ganhar algo, seja você indo descansar, independente, algum caminho neural o teu sistema percorreu para te entregar esse comportamento, esse sintoma, esse sinal. E aí você busca lá na origem, né? E a gente gosta muito dessa palavra, para entender e ir lá atrás e ressignificar com as mais diversas ferramentas possíveis. A Ju, que é minha parceira, não sei se, acredito que você talvez conheça ela, Juliana Denardi, hoje ela está lá nos Estados Unidos, a gente trabalha junto, né? E ela falou uma coisa sensacional uma vez para mim. Depois que ela fez até o nosso treinamento, ela falou assim: Ri, nas terapias não existe panaceia, né? Porque muita gente, às vezes, eu vi que você mesmo tem N formações, ou seja, você ataca de muitos lados para talvez entregar para o paciente teu a forma mais assertiva da melhora em relação ao que ele te traga, né? Então, dentro da terapia, muitas vezes, não há uma panaceia. Ah, não, é só isso aqui que funciona, tá? Não. E quando você vai se especializando, vai fazendo formações, você entende o quanto rico começa a se tornar o teu atendimento com as mais variadas ferramentas que você aprende, né? E que você consegue ajudar daí as pessoas de uma forma muito mais assertiva. O conhecimento, eu falo para muitos ali dentro das lives, talvez o conhecimento que a gente está passando hoje, amanhã não vai ser mais satisfatório. Talvez vai surgir algo novo que vai dar um resultado muito maior. E é esse o processo da ciência baseada em evidências, né? Os artigos científicos, a base dos artigos científicos é colocar uma informação nova que é mais eficiente que a anterior, mas não que é 100%. Porque não existe informação 100%. É sempre algo que potencializa o resultado um pouco a mais do que o anterior. Então vão surgindo informações, técnicas, abordagens que talvez vão agregando conhecimento e dando resultados melhores. Mas não quer dizer que a junção de informações também não potencializam mais ainda. Quando a gente pode integrar, por isso que eu falo sempre, quem vai fazer o curso Origens, você não vai deixar a técnica que você já trabalha, de forma alguma. Tem pessoas que falam: eu vou fazer isso, daí 30 minutos eu faço isso, depois 30 minutos eu faço aquilo. Não, o teu conhecimento está tudo fundido na tua cabeça. É um monte de sinapses se encontrando
para traduzir uma nova pessoa. Então, tal pessoa que trabalha com origem emocional dos sintomas mais a constelação familiar trabalha de uma forma, porque as sinapses se encontraram e ela juntou as ferramentas para trazer um resultado mais eficiente. Uma pessoa que trabalha com a microfisioterapia e a origem emocional dos sintomas trabalha de uma outra forma. Uma pessoa que trabalha com a microfisioterapia e a PNL vai trabalhar de uma outra forma para agregar essas informações e trazer um resultado melhor. Só que às vezes as pessoas acreditam que eu só vou atender pilates nesse horário e daí no outro horário daí eu mudo a cabeça, né? E daí eu começo a trabalhar com outra coisa. Só RPG. Mas é difícil, né? Você tá ali fazendo pilates, mas não pensar com outra informação, por exemplo, com a PNL que você aprendeu. Era uma coisa que eu tinha de incômodo que, não, eu vou fazer terapia manual agora e eu não posso falar nada sobre emoção com o paciente. Não, né? Eu não vou fazer isso. Ou eu vou no hospital atender o paciente lá na maca, só que eu não vou falar nada da abordagem da emoção que está por trás daquela bronquite do paciente. Eu não consigo, porque eu sei que aquela ferramenta que eu tenho vai ajudar o paciente. Então é como se eu estou deixando de ajudar aquele paciente simplesmente porque eu divido informações. E não, cada pessoa traz toda essa junção de conteúdos para que você possa engrandecer o teu resultado no atendimento. A própria constelação familiar que você bem citou, né? Ainda que eu não tenha a formação, mas convivo, porque a minha esposa é consteladora, então, antes da pandemia, né, fazia muitas constelações em grupo, então, dezenas e dezenas de constelações, e a gente acaba aprendendo muita coisa pela observação. E eu acabo utilizando das leis, né, das leis do amor, lá de Bert Hellinger, muito dentro também do atendimento, como você exemplificou agora. Ou seja, eu tenho lá atrás o comportamento de um pai, né, como você falou, que não teve alguma estrutura familiar e tudo mais, e ele procura passar isso para o filho, ou passar para os filhos. Só que o significado dos filhos vai ser diferente. É outra época, é outra realidade agora, né? E às vezes o resultado que ele obtém não é exatamente aquilo que vai acontecer com ele. Ou seja, eu passei necessidade. Então quer dizer, agora com os meus filhos eu não vou deixar faltar nada. Então eu dou tudo para eles. E às vezes o que o filho precisava era um não. Às vezes o que o filho mais precisava, o que ele mais gostaria, o que ele mais precisava ouvir do pai, era ele pedir alguma coisa e o pai falar bem assim, não, eu não vou te dar agora, eu não posso, veja bem, tal. Porque senão, aí vai acontecer o oposto com essa criança. Ela tem a informação de que tudo na vida é fácil, tudo na vida acontece ali, ela só precisa pedir, né, e vai acontecer. Porque esse pai deu tudo, né? Ou outras questões ligadas, por exemplo, à lealdade familiar, que é algo que pega muito dentro da terapia, né? Aí você não entende por que vem um comportamento da pessoa e você começa a perguntar, e como é que foi a tua infância? Foi assim, os meus pais tiveram isso, aconteceu tal fato, e aí você começa a fazer esse tipo de ligação. Ou seja, talvez o comportamento da pessoa está vindo pela lealdade ao sistema dela, né? Aquilo que ela hoje está fazendo. E ela se desligar disso, entra-se muitas ferramentas, uma delas a PNL, a micro, a própria germânica, né? Que vai conversar com esse inconsciente, vai conversar com esse gigante que está lá atrás, como você disse, encalacrado no cérebro da pessoa, e aí você diz assim, é possível ressignificar o inconsciente. Olha só, eu consigo te oferecer algo melhor do que esse comportamento que você está me entregando hoje em dia, né? Então, tem até dentro da PNL uma ferramenta específica para isso. Você conversa com algo que aconteceu lá atrás e você diz, eu consigo te oferecer algo melhor. Você aceita? E a pessoa, né, vai ali na indução e tudo mais, porque agora eu falei indução, né? A PNL ela surgiu muito das ferramentas da própria hipnose, né, que vem lá do modelo Erickson e tudo mais, então tem muita ferramenta que você entra num processo ali muito parecido com o transe hipnótico, né, para poder dar essa ressignificação. Então, assim, o que você está falando é uma língua perfeita daquilo que a gente faz, então é muito legal, assim, poder entender que é isso mesmo, né, você vê um sintoma, um sinal que aparece na pessoa, um comportamento e que você pode sim utilizar de todas essas ferramentas
E isso vai ser muito positivo para o teu paciente, principalmente. E é aquele negócio, né? Tudo leva a chegar na origem do problema. Só que às vezes são carros diferentes, são meios de transporte diferentes. Às vezes uma técnica vai de helicóptero, outra técnica vai de carro, outra técnica vai de moto. Então, às vezes são formas diferentes de chegar ao mesmo objetivo, que é o objetivo que a gente tem, né? De chegar à origem do sintoma do paciente, a raiz ali daquele problema. E uma coisa interessante, você falou que essa indução leva o paciente a olhar para o que aconteceu, que é diferente do que a gente deduzir o que o paciente viveu. Porque a partir do momento que a gente... né? Aí é o nosso julgamento. Exatamente, porque quando a gente deduz, às vezes a gente erra o foco. E uma coisa interessante nesse contexto, que é o que eu estava vendo esses últimos dias, que às vezes tem alguns profissionais que pegam, às vezes, um dicionário de sintomas, né, com relação à origem emocional desse sintoma, e coloca para o paciente, não, esse dicionário diz isso com relação ao teu sintoma, então é isso que você viveu. Uhum. E não sei, né? Talvez aquele dicionário daquele terapeuta não diz tudo. Ele diz uma possibilidade, mas existem infinitas possibilidades com relação a um único sintoma. E quando a gente fecha a mente para dizer que isso só pode ser aqui, isso, né? Então, se o dicionário disse só pode ser isso, a gente deixa de ouvir o paciente para que ele possa traduzir para a gente o que aquele sintoma da dor de garganta, por exemplo, significa. Uhum. A gente só fica deduzindo que não, você deve ter vivido isso. Ou fica imaginando algo que às vezes está baseado, como você falou, no que eu tive de experiência. Porque às vezes a minha dor de garganta era por causa desse tipo de situação. Mas será que a tua dor é da mesma causa? Né? Uhum. Fica uma reflexão pro pessoal aí. Tá fazendo sentido, pessoal? Vão dando feedback aí. A gente está chegando ao final da live. Tem mais alguma coisa que você queira falar, Ricardo, para a gente finalizar aí? Deixa eu ver aqui que ela falou. E o Delita Costa, ela falou uma coisa bem legal, bem interessante. Acho que ela falou sobre o medo. Estou só procurando aqui. Com medo que ela disse que é um comportamento, né, sendo muito recorrente, muito comum. Deixa eu ver aqui. Agora até passou aqui, né? Mas o medo, né, dentro da PNL é uma emoção básica. Medo, raiva, tristeza e alegria. A gente tem como as emoções básicas e que elas dão origem a todas as outras emoções. É um mix de medo com talvez a raiva que vai te gerar ansiedade e entre outras coisas. Mas dentro até do treinamento é muito legal que a gente pergunta assim, olha, lá dentro, né, as pessoas vivenciam medo, raiva, tristeza e alegria, e isso parece que na balança não fica tão legal. Poxa vida, 3 emoções ruins e só uma boa, né? Medo, raiva e tristeza e só alegria. E aí a gente conversa e explica para as pessoas que tudo isso é o significado que elas dão e mais do que isso, né? Não tem emoção boa ou ruim. Depende o que você vai fazer com ela. Depende, né? Até a felicidade, até a alegria de curto prazo, ela pode ser nociva. Por quê? Porque é numa alegria de curto prazo que a pessoa lá no carnaval pega o carro dela e bate. Porque ela estava muito feliz, ela estava eufórica, né? Ou o medo, mas o medo é ruim. Não, o medo te protege, né? Você só está vivo até hoje porque existe essa concepção do medo dentro de você, né? E você pode fazer isso algo positivo. Porque se você tem um excesso de medo, tua vida entra em paralisia. Não, eu não aceito esse cargo novo porque eu tenho medo. Né? E esse relacionamento aí talvez não dê certo. Não, qualquer mudança na minha vida também eu não vou aceitar por causa do medo. Né? A raiva, também raiva é um sentimento que te coloca em ação. Em ação. Ela pode tanto destruir, né, como pode te levar a um caminho que através da raiva você, nossa, agora eu vou mostrar que eu sou capaz. E eu vou lá e faço. Ou seja, isso é negativo? É claro que não. Né? Assim como a tristeza. A tristeza ela está dentro do nosso sistema o quê? Para representar que algo não está funcionando direito. Né? Você nunca vai ver uma pessoa triste andando na rua. Oi, Ivan, tudo bem? Poxa, te vi lá na pracinha em Pato Branco ali andando. Uma pessoa triste não anda assim.
todo o sistema dela fica configurado, olhando para baixo, né? Ou seja, é uma comunicação não verbal também que ela nos passa, né? Deixando a entender que ela está triste e que algo não está certo nesse sistema. Então, dentro da PNL, né, exemplificando, a gente trabalha muito com essas 4 emoções básicas também, principalmente na inteligência emocional. Perfeito, perfeito. Obrigado, então, Ricardo, por ter disponibilizado esse tempo aí para compartilhar todo esse teu conhecimento sobre a PNL. Espero que todos tenham gostado aí desse conteúdo, dessas informações. Quem quiser depois assiste de novo, vai estar ali no feed disponível. E vamos fazer sempre uma grande troca, né? Quando nós falamos da constelação familiar, do dar e receber. Então, como a gente está disponibilizando conhecimento, transmitindo aqui informações, vamos fazer essa troca. Faz um print da tela e compartilha ali, marcando então o Ricardo, marcando eu, para que, colocando lá no Stories, para falar sobre o insight que deu essa live para você. Qual foi o insight, qual foi a informação mais interessante que você encaixou com algumas informações que te ajudou já para auxiliar os teus pacientes, para que a gente possa saber também e ver o que agregou para vocês, para que a gente possa construir outras lives com essas bases, né? Com essa base de informação. Se foi bom, por que não repetir ou por que não fazer uma outra abordagem com um pouco desse insight? Então, vamos fazer um sorrisinho aí, né? Para que o pessoal tire o print. Então, e deixa aí as últimas palavras para você, o convite aí para o pessoal conhecer um pouco mais do curso. Certo, legal. Eu também, né, estou em processo aí de formação na medicina germânica, então é um conhecimento que eu estou também adquirindo e que é riquíssimo, riquíssimo, está me respondendo muita coisa dentro das terapias. Aqui no Sudoeste a gente tem o treinamento ali no Termas do Águas do Verê, né, que é muito conhecido aqui na região pelo pessoal, um lugar de referência. Então o nosso treinamento hoje a gente faz lá, de inteligência emocional, né, que dura um final de semana. Então, deixo também o convite para quem quiser vivenciar aí essa experiência que é, né, muito... é uma experiência aí bem impactante, eu diria assim, do ponto de vista emocional, né? E agradeço muito a conversa aí que a gente teve, tá? Acho que o rapport, ele foi muito positivo, né? A gente conseguiu conversar bastante coisa. E legal, Ivan, muito prazer conversar contigo. Obrigado a todos que estavam nos assistindo, nos acompanhando, e até uma próxima. O prazer foi meu ali, ó. Já deixaram, ó, despertar treinamentos ali, né? Para quem quiser, então segue ali, ou o Ricardo aqui em cima, ó, segue o Ricardo, para vocês saberem mais informações, as postagens e novos conteúdos aí que o Ricardo disponibiliza para todos. Um prazer também conversar contigo, Ricardo, saber todas essas informações e ver que todas as técnicas aí, às vezes elas se enquadram e se juntam para a gente construir uma mesma abordagem, uma mesma informação, e tudo ajuda o paciente a ter uma qualidade de vida melhor. Um grande abraço para você, espero que a gente possa se encontrar e ter um café, pelo menos, para a gente trocar uma ideia, né? Sim. Um abraço a todos, até a próxima. Tchau! Tchau, gente. Tchau, Ivan. Até mais.